Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa da educação de jovens e adultos da nossa escola. Hoje eu estou aqui para nós estudarmos um pouquinho sobre o capítulo 2º do livro EJA de Linguagens, e o tema que nós vamos tratar é sobre aí as funções da linguagem. Aqui no nosso grupo do WhatsApp eu postei para vocês, algumas videoaulas. Eu postei o roteirinho aqui para vocês seguirem, fazer, no caso, a leitura dessas páginas aqui, as atividades. E eu acho que na última aula eu fiz uma postagem para vocês aí, até de uma aula que eu tinha gravado sobre esse assunto para o pessoal do ensino médio da manhã. E eu postei também uma videoaula, de um canal do YouTube para facilitar um pouco mais para vocês esse aprendizado. Aqui eu fiz o scanner do PDF, aliás, eu transformei, eu escaneei aí as páginas do livro e transformei em PDF. Aqui é o PDF, eu vou trabalhar em cima dele. Então eu acho que a gente pode começar feito essas primeiras considerações. A gente está já no final aí do segundo período de 2021. Eu devo passar para vocês algumas informações importantes sobre o fechamento aí, o encerramento do período. E antes de eu proceder com isso no grupo, eu quero fechar com vocês esse assunto que vai ser aí objeto, vai ser conteúdo da nossa prova, Então vamos lá, ele começa aqui falando um pouquinho sobre o nosso cotidiano, em que a gente envia e recebe mensagens, e isso tem o objetivo de fazer com que a gente se expresse, persuada, poetize, informe, aconselhe. Ele vai colocando aqui vários verbos, de ação no que diz respeito a esse processo de comunicação, Ele até fala aqui, esclarecer o sentido de uma palavra ou simplesmente testar o canal comunicativo. Aí ele vai continuando, e vai concluir que dependendo da intenção do locutor, existem dois locutores no processo comunicativo, aquele que fala e aquele que escuta. Só que esses interlocutores, eles um faz a vez do outro, Nem sempre aquele que só escuta fala, que só escuta ouve, e nem sempre o que fala, ele vai unicamente falar. Eles podem fazer a inversão aí, e é isso que torna a comunicação mais fluida, Aí ele vai dizer que dependendo da intenção desses locutores, o objetivo do texto e o local em que esse texto vai circular, a linguagem vai apresentar características diferentes. Aí ele vai dizer que ele vai fazer uma ressalva, Ele vai dizer que, contudo, a gente precisa refletir no fato de que o emissor, o locutor, aquele que tem a mensagem, como eu falei para vocês, ele também pode, num determinado momento desse processo de comunicação, ser receptor. Eles trocam de papéis, Aí ele vai continuar, e que a comunicação é um processo criativo, interativo e dialógico, e precisa, assim, de pelo menos duas pessoas para acontecer. Não rola a questão do monólogo, O monólogo é só eu comigo mesmo, eu não posso falar comigo mesmo, Ainda que eu falasse comigo mesmo, eu estaria criando aí um alter ego meu, E ainda assim seria um diálogo. Não existe comunicação apenas com uma única pessoa, apenas com um único locutor. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: para fins de estudo, a gente costuma classificar a linguagem em emotiva, conativa, que também pode ser chamada de apelativa, Vocês vão ver que elas têm nomenclaturas aí diferentes, de acordo com cada gramática, com cada livro. Depende muito, isso varia muito de livro para livro, mas de regra, a gente tem emotiva, conativa, poética, referencial, metalinguística e fática. Não podemos ignorar o papel do leitor, que dá sentido ao texto que lê. Um leitor não acostumado com textos literários, ele vai dizer aqui que quando ele lê um romance, ele vai se ater apenas às informações, Dificilmente ele vai entender a linguagem elaborada, a linguagem construída,
que o poeta traz, né, que o literato traz quando escreve um texto como esse, né, que são textos literários que usam e abusam da função poética. Da mesma forma, uma pessoa mais racional pode não captar em uma carta de amor a emoção que ela quer transmitir. Além dessas questões, a linguagem pode apresentar mais de uma função no mesmo texto. Aí ele vai dizer que é muito comum, por exemplo, né, em textos poéticos, eles também serem emotivos. Tem uma diferença bastante significativa, né, entre a função emotiva e a função poética. A função emotiva, ela é centralizada no eu, no emissor, né? Ela é subjetiva, é o meu sentimento, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto. Já a função poética, ela trabalha muito a mensagem, né? A mensagem, ela é criativa, ela é elaborada, ela é desenhada, né? Há todo um trato em cima do texto. Mas, por vezes, essa mensagem, ela pode trazer, né? Como é que eu posso dizer? Itens, né? Trazer resquícios, trazer muito de mim, é isso que eu quero dizer para vocês. Então eu posso ter ali nessa mensagem um pouco de função emotiva, porque eu estou falando de mim, só que eu vou utilizar uma maneira criativa, elaborada da linguagem para falar de mim mesmo. Por isso que eu posso ter aí tanto função emotiva quanto função poética no mesmo texto. Aí ele vai trazer um pouco aqui sobre as funções, né? Ele vai começar aqui com a função emotiva e eu acho que eu até pedi para vocês fazerem aqui essa reflexão, né? Aí ele vai dizer aqui o que eu falei para vocês, né? Essa função, ela vai se centralizar nos sentimentos ou estados da alma, né? Quando a gente desabafa, quando a gente coloca para fora aquilo que a gente sente, ela vem do nosso íntimo, né? Aí ele vai falar aqui que quando um autor, um poeta, um escritor faz um texto assim, ele usa da função emotiva. O que importa aqui é o eu. Aí a reflexão que eu pedi para vocês fazerem foi essa daqui. Você saberia dizer em que outras situações as pessoas fazem uso da função emotiva da linguagem? Aí aqui é importante vocês tomarem como exemplos, né, as próprias vivências de vocês próprios, porque como ele falou lá em cima no conceito, a função emotiva traz como centro o próprio autor, a pessoa que fala, né? São os meus sentimentos, são as minhas emoções, é o meu íntimo, né? Em quais outras situações a gente poderia fazer uso da função emotiva? É isso aqui que ele quer que vocês respondam. Eu vou deixar isso aqui, como é muito pessoal a resposta, né? Vocês podem fazer isso e aí depois me enviarem no privado. Mas como exemplo a gente pode citar uma oração, uma prece. Eu pensei nisso aqui agora, né? Porque a oração, a prece, ela é algo muito particular, né? Então, consequentemente, ali quando a gente confessa nossos erros, nossas falhas, né, para aqueles que são cristãos, ou mesmo para aqueles que não são, mas que acreditam, né, numa força, não sei. Eu sou cristão, então eu creio em Deus. Então, quando eu estou ali, né, orando, pedindo para Deus, eu falo de mim, eu estou usando ali a função emotiva, né? É basicamente isso que ele quer que vocês digam, né? Em quais outras situações a gente pode estar usando essa função emotiva? Então, vocês podem até perguntar para os colegas, né, para pessoas próximas. Opa! Ok, pessoal, então é isso, né? A função emotiva, ela vai expressar emoções e sentimentos do locutor, né? Do emissor, locutor ou emissor. E ele trouxe aqui o exemplo poético, né? Um texto poético, na verdade, do Casimiro de Abreu, poeta romântico, né? Da segunda geração romântica, que fala assim, né? Meus 8 anos, ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Então aqui a gente pode perceber, como ele vai falar mais embaixo, que o poema está centrado nos sentimentos e emoções do eu lírico. O eu lírico é um recurso que as poesias usam, né?
é a voz que fala, é a voz que é emitida, que é evocada nos textos poéticos, né, nos textos literários. Esse eu lírico aqui é totalmente pessoal e subjetivo, né? Ele vai dizer aqui mais para frente que predomina nessa mensagem a função emotiva, porque os verbos e pronomes estão flexionados na primeira pessoa. Isso é uma característica que vocês precisam observar. Eu acho que eu falo isso no vídeo que eu trouxe para vocês, e com certeza no YouTube também, acredito que o professor deve ter falado isso, né? Ele vai dizer também que existem interjeições e pontuações que vão remeter também à questão da exclamação, né? Ele vai dizer aqui que o predomínio dessa função é em poemas líricos, monólogos interiores, diários pessoais, desabafos, contos e romances. Então, essa foi a função emotiva. A gente avançando no livro, a gente vai ver a função conativa ou apelativa, em que o foco vai ser o locutário ou receptor, né? Ele vai dizer aqui que a mensagem dessa função tem preocupação em estimular as ideias do receptor, em convencer esse receptor a determinado assunto e interferir no comportamento dele por meio de uma sugestão, de um apelo, de uma ordem, de um imperativo, né? Ele vai dizer aqui que propagandas e anúncios que são veiculados nos vários suportes de comunicação, como rádio, televisão, internet, até mesmo horóscopo, discursos e sermões religiosos são exemplos aí da função apelativa ou conativa. Mais abaixo ele vai trazer aqui um exemplo clássico da função apelativa ou conativa, que são os anúncios publicitários, né? Aí ele colocou aqui: o desafio é mandar bem, o jogo vai começar, tá na hora de mandar bem. Aí mais embaixo ele trouxe outros exemplos. Aliás, eu acredito que seja... Não, é outro exemplo que ele falou aqui. Alguns, eu tenho esse anúncio, né, com linguagem não verbal e linguagem verbal. E aqui, estudante, mostre o seu talento, você vai brilhar. Participe dos jogos organizados pela sua comunidade no próximo sábado. Vibre com seus amigos e vizinhos. Então, o que a gente pode perceber aqui nesses dois exemplos? Há o predomínio da função conativa ou apelativa. Essa nomenclatura apelativa é realmente de apelar, né? Esse tipo de texto, esse tipo de função, essa função ela é apelativa porque ela faz um apelo para o receptor, para o locutário, né? E apelar realmente é um recurso que por vezes pode até ser um pouco desleal, né? Fazer uma apelação é como se fosse ali o extremo de uma coisa. Mas é justamente isso que a função apelativa quer, e é justamente isso que a publicidade quer. A publicidade quer convencer, né, o consumidor de que aquele produto é o melhor, por isso que ela apela, né? Então aqui ele falou que há o emprego do vocativo, né? O vocativo é que faz um chamamento, né? É uma função sintática que a gente aprende lá no estudo da sintaxe. Tem verbos no imperativo que expressam ordem, pedido ou convite, né? Tipo encare, mostre, participe, vibre, e pronomes que vão remeter à segunda pessoa, seu, suas, seus, como ele falou aqui, né? Segunda ou terceira pessoa. As palavras devem ser cuidadosamente escolhidas para atrair a atenção do leitor e influenciá-lo, né, a perceber aí a mensagem. Tudo bem? Vamos para a função poética. A função poética, como eu falei para vocês, ela vai valorizar a mensagem, né? Ele não falou aqui, é por isso que eu trouxe para vocês o vídeo na semana passada, porque cada função dessa é baseada em um elemento da comunicação. Existem 6 elementos da comunicação: emissor, receptor, mensagem, canal, existe o assunto e existe o código, né? E cada elemento desse vai originar uma função. Essa função poética aqui, o foco dela é a mensagem, né? Ele vai dizer aqui que ela vai valorizar a escolha e a combinação criativa das palavras. Ela vai ocorrer principalmente em textos literários, né? Tanto em verso como em prosa. É claro que pode existir função poética aí também em textos, como ele falou aqui, né? Em textos narrativos, né? Em romances, em contos. Mas a gente percebe ela mais claramente aí, com certeza,
nas poesias, né? Aí ele trouxe aqui pra gente uma poesia do Fernando Pessoa, poeta português, né? Modernista. Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Ele trouxe um outro exemplo aqui, dessa vez do poeta romântico, romancista, né? José de Alencar, cearense brasileiro. Muito além daquela serra, e aqui a gente tem um exemplo de texto em prosa, narrativa, que tem função poética, que ainda azula no horizonte nasceu Iracema, mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Então aqui a gente tem uma linguagem elaborada, figurizada também, tem muita figura de linguagem aqui nesse trecho de Iracema, né, que vai falar um pouquinho aí do local onde essa personagem nasceu. Aí ele vai dizer o seguinte: há o predomínio da função poética, porque a linguagem conotativa é um tipo de linguagem que não é literal, que não está ligado à realidade. Não é uma linguagem dicionarizada, enciclopédica. Todas as figuras de linguagem são conotativas, né? Porque eu uso elementos, textos, palavras do meu vocabulário, mas com outro sentido, né? Querendo dizer outra coisa. Eu atribuo outros sentidos, outras interpretações a essas palavras. Aí ele vai dizer aqui que essa linguagem, ele vai dizer na verdade que a função poética, além de apresentar essa linguagem conotativa, vai realçar recursos musicais, sonoridade e ritmo das palavras, daí a questão da elaboração, né? Daí a questão de ser a mensagem elaborada, que vai dar beleza ao texto e prazer estético, né? A questão do belo, que é muito propício aí da literatura. Ela não é, porém, exclusiva do lirismo poético, como ele falou, né? E aí a gente pode ver também, ele vai dizer aqui que anúncios publicitários em provérbios e ditos populares, na linguagem que utilizamos no nosso dia a dia, também podem conter esse tipo de função. Vamos avançando no nosso estudo. Temos a função referencial. Ela tem foco no assunto, né? No contexto. Ele vai dizer aqui que ela é mais comum, né? O foco dela é a informação, ela quer transmitir conhecimento e informação de forma precisa e objetiva. Falar ou escrever sobre algum assunto, dar um recado a alguém, explicar como acontecia um fato presenciado também são situações da função referencial. Essa função aqui, ela é muito usada em notícias, em reportagens, né? Os jornais, as notícias nos jornais, né? Se vocês forem ler, ali é só função referencial, né? O foco é no assunto. Aí ele trouxe aqui um exemplo. O trabalho, também a questão dos livros, né? Livros técnicos também, os próprios manuais, todos os manuais, sejam manuais de televisão, né? Manuais de eletrônicos, né? Eletrodomésticos, eles vão ter função referencial, porque ali eu vou saber como é que é o funcionamento daquele produto. Enfim, aqui trouxe esse exemplo, né? O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas, assim com efeito ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso, é a condição básica e fundamental de toda a vida humana, e em tal grau que até certo ponto pode-se afirmar que o trabalho criou o próprio homem. Muito bem, esse texto aqui é do Frederick Engels, né? No livro aí A Dialética do Trabalho, só a referência aqui da bibliografia. Nesse texto, ele vai dizer que predomina a função referencial. Por quê? Né? O emissor ele não faz comentários e não faz também julgamentos. Ele é escrito na terceira pessoa, né? Ou seja, de forma objetiva.
As frases são estruturadas na ordem direta e a linguagem é clara. Essa terceira pessoa pode ser tanto do plural quanto do singular, não tem problema, viu? Aí vai dizer aqui que as frases são estruturadas na ordem direta, clara, impessoal, denotativa, ou seja, não tem aqui figuração, não tem linguagem figurada. As palavras estão aqui do jeito realmente que elas são, na questão semântica, né? Na questão do sentido. A função referencial da linguagem predomina em textos didáticos, científicos, como eu falei para vocês, técnicos, jornalísticos, documentários e filmes. Aliás, filmes documentários, né? Dentre outros. Vamos continuar no nosso estudo. Vamos ter a função metalinguística. Essa função é interessante porque o foco dela é o código, né? Ela vai se centrar na própria língua. Ele vai dizer aqui que ela vai ocorrer quando o objetivo da mensagem tem a finalidade de esclarecer ou transmitir conhecimento sobre a língua que é usada na comunicação diária. Exemplos mais comuns são aulas expositivas, livros de gramática, né, porque vão falar ali da própria língua, dicionários e trabalhos escolares. Nessas situações predomina a metalinguagem, né, pois se emprega a língua portuguesa para falar da própria língua portuguesa. Ele trouxe aqui um exemplo de um verbete do dicionário, né, que vai falar o seguinte: próspero, ele vai dizer aqui que é um adjetivo, aquele que prospera, se desenvolve e progride, né? Ele vai trazer até exemplos aqui, ele vai trazer aqui várias acepções, né, vários significados aí para próspero, ok? E aí ele vai comentar aqui o seguinte: a função metalinguística, ele vai dizer, e aqui ele não comentou, mas eu posso explicar. Aqui eu tenho a metalinguagem porque eu tenho uma palavra da língua portuguesa, eu estou lendo essa palavra em um dicionário da língua portuguesa, né? É como se a própria língua, perdão, tivesse falando dela mesma, né? Aqui próspero é um vocábulo, é um verbete do português, e eu estou lendo, né, descobrindo, entendendo o significado de próspero através de um dicionário da própria língua portuguesa. Ele vai dizer aqui que essa função pode ser tá presente também em outras formas de comunicação, como em alguns filmes, né, tipo no filme O Artista, desse diretor aqui, e a Invenção de Hugo Cabret, né? Esses filmes aqui eu já assisti, a Invenção de Hugo Cabret. Esse O Artista é um filme, eu acho que ele é até um filme mudo, mas até ganhou um Oscar, porque eles foram premiados, tá bem aqui, em 2012, porque eles falam sobre o cinema. Então, eles passaram nas salas de cinema, esses filmes. Então, é como se fosse o cinema falando do cinema. Por isso que é metalinguístico, né? Porque ali os diretores, eles quiseram falar sobre como o cinema foi criado, né? Ele trouxe aqui um outro exemplo de um programa na televisão, né, da TV Globo, o Video Show, que não existe mais, e existem outros programas similares ao Video Show que falam sobre os bastidores da TV. Então, como passa na televisão, é como se fosse a TV falando dela mesma. Aí ele vai dizer aqui também que teve uma peça teatral que vai problematizar o fazer teatral, né, que é 6 personagens, e A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, né, que vai fazer uma reflexão sobre a criação poética, né? Então, A Hora da Estrela é como se fosse a poetisa, né, a Clarice, falando, né, desse ato de criar dentro da poesia. Ele trouxe um outro exemplo aqui de metapoema, que é do Pessoa, né, poeta português. Dizem que finjo ou minto tudo que escrevo. Não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração. Tudo que sonho ou passo, o que me falha ou finda, é como que um terraço sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda, por isso escrevo em meio do que não está ao pé, livre do meu enleio, sério do que não é, sentir, sinta quem lê. Aqui eu tenho a função, acabou a função poética, né? Perdão, a função metalinguística, né? Que vai trabalhar aí com metalinguagem. Nesse poema aqui também a gente pode perceber, né, esse fazer
poético, né, do poeta, né, do autor, do escritor, do literato, né, de como é difícil aí criar, de como é difícil fingir, e ele fala disso dentro de uma poesia. E por fim a gente vai ter a função fática, que vai estar centralizada no canal comunicativo. O canal ele faz o teste entre emissor e receptor, né, para ver se está tudo perfeitamente certinho, né, no processo de comunicação entre esses interlocutores. Na função fática, a mensagem vai se centrar no canal de comunicação, como eu falei para vocês. Ela está presente quando a mensagem tem o objetivo de estabelecer e manter comunicação. O contato entre duas ou mais pessoas, né, é basicamente o que estabelece aí esse tipo de função. Ele vai trazer aqui um exemplo clássico que é, né, um diálogo. O diálogo é o clássico exemplo da função fática. Não pretende voltar mais ao Rio de Janeiro? Pretendo. É promessa formal? Olhe lá. Com certeza. Sabe que eu sou seu amigo? Sabe que eu sou seu amigo? Oh, sei sim. Ora bem. Sei que é amigo e vou pedir-lhe mais uma prova de amizade e confiança. Qual é? Quer a lua? Disse-me o velho sorrindo. Olhe, não desconfie, é pura brincadeira. Meu pedido, e parei. Ah, disse o velho, eu creio que não é tão fácil assim. Doutor, continuei, eu amo sua filha. Ah, aqui a gente tem um trecho aí, né, do poeta realista, né, um dos maiores escritores aí, literatos da literatura mundial, até, que é o Machado de Assis, né, poeta de ficção, mas que trabalhava a ficção, né, trabalhava na ficção aspectos da realidade. Então, até hoje as pessoas perguntam, né, se a Capitu traiu ou não o Bentinho, para quem já leu aí o Dom Casmurro. Aí ele vai trazer aqui, vai explicar, né, quando, por exemplo, dizemos o alô inicial telefone, estamos usando a função fática, né, para verificar se o interlocutor do outro lado da linha está ouvindo, né, de forma perfeita, sem ruídos. Ele vai dizer que a função está presente também nas formas habituais de cumprimentação, né, como vai. Aí vai surgir o famoso vácuo, né, que às vezes a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, a pessoa não responde, o canal não está funcionando, a gente fica no vácuo, né, que usamos quando queremos iniciar uma conversa ou em palavras de expressões da língua oral, né, e daí, entende? Aqui são até vícios, né, eu uso muito esse né, são vícios na fala, mas é justamente para testar esse canal, né, para ver, né, para saber se eu estou sendo ouvido, né, para saber se aquilo que eu estou falando está sendo entendido. Entre outras marcas, né, são marcas de oralidade, na verdade. Algumas interrupções em nossa fala com o intuito de testarmos o nosso contato com a outra pessoa, ter certeza de que estamos compreendendo, como eu falei para vocês, ou sinalizar que estamos participando da conversa. Chegamos ao final aqui, ele vai sistematizar aqui para vocês um pouquinho sobre as funções. Ele fez um resumo, né? E aí temos as atividades. Eu vou deixar a atividade para o próximo vídeo. A gente vai fechar o nosso conteúdo do semestre com funções da linguagem. Sei que tem muita coisa para a gente ver, né? O tempo é muito escasso, é muito pouco. Mas eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisinha para vocês aí, né? Nesse período, nesse primeiro semestre de 2021. Espero que em agosto também, a partir de agosto, as coisas possam melhorar e a gente possa avançar cada vez mais, ainda que não seja com quantidade, mas com qualidade. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês aqui essa correção. Tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Fiquem com Deus e até a próxima.